Bem, meus irmãos, hoje nós temos duas questões praticamente para serem estudadas, debatidas, dentro da nossa proposta, desse capítulo 2, do livro 2, né, Encarnação dos Espíritos. Nós já vimos o objetivo da encarnação, a alma, foi amplamente debatido, foram 20 questões, demandamos quase 3, 4 horas para que a gente pudesse sedimentar esse conhecimento, mas foi muito rico para todos nós. E hoje nós vamos falar do materialismo, que são questões 147 e 148. Duas questões apenas. Como eu falei para vocês, eu estava com a projeção pronta, mas resolvemos fazer uma pequena alteração, né? Para que pudesse ficar um pouco mais compreensível, eu tentar passar da maneira como a gente foi intuído, iniciando por esse vídeo, né, de Dr. Bezerra, onde aquele materialista convicto lança o desafio ao espiritismo, né, para que eles venham a demonstrar até que ponto o materialismo salva e o espiritismo atrapalha, né, derrogando as leis do materialismo, que é a lei da riqueza, da ostentação, da opulência, do orgulho, da vaidade. E nós vamos para a primeira questão, que é a questão 147, vocês não vão ter lá na tela. Quem tiver com o Livro dos Espíritos, é só pegar o Livro dos Espíritos na questão 147. Como eu falei, eu não vou projetar as questões como eu vinha sempre fazendo, e vou lançar de uma forma diferente. A primeira questão, essa 147, Kardec pergunta: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Aí os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julga saber tudo e não admite que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Na mesa profunda a questão, quando ele fala que o homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física, mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo, ele passa por esquecimento essas ideias, pelo medo, o orgulho, vaidade ou desinteresse, sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus. A dualidade é norma da segurança universal. Negar o que não se compreende é conduta dos nécios. Estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Essa primeira questão ela já nos dá um entendimento desse tema tão profundo, que é exatamente o que é que o materialismo pode trazer e por que é que esses homens que são tão estudiosos, principalmente esses homens da ciência, que acham compreender a tudo, baseado apenas da ciência terrena, uma ciência tão pobre, de tão poucos instrumentos, de tão acanhada perspectiva, diante da grandeza da criação do nosso Pai. Arrogantes, orgulhosos, prepotentes, acham que porque conhecem o conhecimento do corpo humano em suas minúcias, isso os investe de um poder, como se aqueles que possuem desse poder podem galgar algo mais, podem dar a vida, podem de alguma forma, junto à sua intervenção no corpo, ressuscitar, trazer a vida aquele ser que ali se encontra aos seus cuidados. Arrogante, prepotente. Orgulhoso é o ser humano que assim se porta. É aquele que diante da criação a diminui.
Esse é aquele que lança o olhar pelo materialismo, pelas coisas tão canhas que alguns enaltecem pela palavra, enaltecem pelos seus atos, enaltecem por tentar, de certa forma, trazer outros para o seu lado. O nosso irmão Miramês fala, o homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física. Nós estamos vendo essa primeira projeção, que é desse artista romeno. Ele expressa exatamente o vazio da alma, o sofrimento e a solidão humana. Nós estamos vendo esse grande vazio, que é o que o materialismo traz. O materialismo desregrado. Mais uma vez, o Espiritismo ele não condena a matéria como moeda, a matéria como elemento necessário para interagir nesse nosso planeta de provas e expiações. A matéria ela é necessária para podermos interagir, até porque tudo ao qual vemos é constituído da matéria, seja a mais grosseira, a mais sutil, a mais quinta essenciada. Toda ela é revestida, mesmo aquela que nós não vemos, estamos respirando um ar, e ela sim é um fluido, e esse fluido sim pode ser chamado de matéria. Nós não estamos vendo o fluido universal, mas sim estamos mergulhados nele. Nós estamos mergulhados em matérias que nem imaginamos, nem sentimos, nem observamos, porque os nossos sentidos são limitadíssimos. Temos um limite em grande escala, porque ainda somos homens bélicos, a qual descortinar certos conhecimentos seria lançar o planeta em um mundo desconhecido, talvez até no mundo de destruição. Estamos acompanhando esse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta. São exatamente os acertos que o nosso Pai assim o faz, para que possamos voltar ao caminho e principalmente seguir com a lei do progresso. A questão 148, Kardec pergunta: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses conhecimentos? E os espíritos perguntam: não é verdade, respondem, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. A maior parte deles só é materialista, por não ter nada que possa preencher esse vazio existencial. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a eles se agarrarão imediatamente. Miramês ele fala em uma dissertação um pouco mais longa que o estudo sério não leva o homem ao materialismo, como já falava o Kardec. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmo, mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. No que tange a reencarnação, é o mesmo homem negando, porque sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida na terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz o mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais,
ficará preso pelas suas próprias ideias até descobrir a verdade que o libertará da ignorância, que o iludiu por tanto tempo. Quem já despertou para a existência da alma, conformada pela fé, não pode ser atingido pela influência do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo. E vive a consciência inundada de alegria e o coração irradiando de amor. Nós vemos Kardec, meus irmãos, fazer uma extensa dissertação. Ele nos traz longas reflexões sobre o tema. Eu não vou fazer a leitura toda dele. Eu espero que vocês tenham feito, porque ela é riquíssima. Nós vamos apenas trazer reflexões e fazer um link com o Evangelho segundo o Espiritismo, para trazermos a imagem do nosso Mestre Jesus na nossa tela mental. Mas Kardec, ele inicia a sua reflexão sobre o tema materialismo, principalmente na questão 48, aqueles que estiverem com o Livro dos Espíritos em mãos. Kardec inicia que por uma aberração da inteligência, a pessoa que só vê nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribui todos os nossos atos. Vê no corpo humano apenas a máquina elétrica, não estudar o mecanismo da vida, senão pelo funcionamento dos órgãos. O homem teria razão para só pensar em si, para colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais. Os laços sociais estariam desfeitos e as mais santas feições se romperiam para sempre, caso só existisse a matéria, só existisse realmente esse mundo ao qual nós vemos, interagimos e estamos constantemente em contato com ele. E aí nós fazemos um humilde link com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, nós sabemos, era o Deus da matéria, da riqueza, e Jesus já pregava através de Lucas, capítulo 16, versículo 13, como vocês estão vendo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Nós acompanhamos, meus irmãos, minhas irmãs, constantemente aqueles que ainda tentam equilibrar essa vivência aqui na Terra, tentando servir a Deus e a matéria. Servem a matéria com todo o seu vigor, mas ainda se prendem, como o Mestre Jesus, quando nos ensinava a fazer a prece, como aquele fariseu que se prostrava nas esquinas, fazendo a prece em voz alta, revestido daqueles belos mantos, com um gesticular exagerado, com a voz elevada, para que todos aqueles pudessem perceber que ali ele estava orando para Deus. Nós ainda vemos hoje uma enormidade de irmãos que se equivocam nessas práticas, nas práticas sociais. Nós ainda vemos irmãos espíritas, e aí devemos sempre apontar o dedo para nós mesmos, para a nossa doutrina. Não devemos violentar os nossos irmãos que se encontram ainda no véu das suas atitudes desencontradas, com seus dogmas, com seus rituais. Vamos olhar para dentro do Espiritismo, vamos olhar para os dogmas que ainda existem, dogmas transversos, equivocados, de irmãos que tentam trazer para dentro do Espiritismo outras religiões. Irmãos que usam e abusam dos centros espíritas como um grande clube, que ao chegar fazem aquela farra, trocam ideias, falam de onde viajaram, para onde vão, que passagens compraram, que casas estão indo,
que veraneios estão conduzindo dentro da casa espírita. Meus irmãos, todos nós que estamos em estudo aprofundado da doutrina espírita, devemos superar essas mazelas do materialismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Escolhamos, sejamos honestos conosco mesmo. Se não ainda temos capacidade de seguir o nosso Mestre Jesus, se não temos capacidade de seguir a doutrina espírita, ou qualquer que seja a religião que você abrace, meus pêsames, mas você está desperdiçando uma grande oportunidade reencarnatória. Saibamos que nesse momento existem bilhões de espíritos querendo encarnar na Terra. Bilhões. Se pela literatura espírita nós já sabemos que apenas 1/4 dos espíritos estão encarnados na Terra, aí por isso que nós assim falamos que existem bilhões de irmãos querendo encarnar. E nós estamos aqui encarnados e muitos deles estão abraçados com os seus bens, procurando de alguma forma preencher o vazio. E aí nos remetemos mais uma vez ao nosso amado Mestre Jesus. Nós avançamos para o capítulo 25, que nos traz profundas reflexões. Nesse capítulo nós, intitulados Buscai e achareis, ajuda-te, que o céu te ajudará, olhai os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os consomem. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Ele se alonga aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para os versículos, capítulo 21 e versículo 25 a 34, que nós não vamos fazer a leitura. Apenas chamar a atenção para olhar os pássaros do céu. E quando assim falamos, nós temos que levar em consideração que sim, os pássaros também trabalham. Eles não ficam esperando que Deus mande o alimento aonde eles estão. Eles saem na busca, na procura. Eles saem em movimento. Não existe nada na criação, meus irmãos, que a ociosidade possa criar. Nada. Apenas o movimento do trabalho. Trabalho como o nosso Senhor Jesus Cristo exemplificou. Como Kardec também compilou a nossa terceira revelação, quando o nosso Mestre Jesus aqui retornou para nos lembrar a sua exemplificação e a sua obra. Qual a verdadeira riqueza que devemos buscar? Será que essa nossa longa jornada, quase 300 dias, vamos fazer um ano estudando a doutrina espírita e o evangelho profundamente? Tantos aqui já passaram, tantos aqui contribuíram, tantos aqui, de certa maneira, demandaram o seu tempo, se debruçando sobre as obras, tentando auxiliar a si mesmo, primeiramente, porque quando buscamos o estudo, e principalmente quando buscamos a compreensão para o nosso íntimo, estamos nos evangelizando. E aí, quando nós nos evangelizamos,
nós conseguimos evangelizar. Evangelizar é já ter o Cristo, mesmo que de forma tão humilde, mesmo de uma centelhazinha bem opaca, bem imperceptível, mas que ela já carrega o DNA divino, o RNA, como alguns dizem. Pensemos nisso, meus irmãos. Busquemos o progresso. Não admitamos mais, a essa altura, que a ociosidade tome o nosso tempo. E nós encerramos a nossa apresentação para essa imagem, não do Jesus crucificado, mas do Jesus Cristo ressurreto. Aquele que veio trazer no Espiritismo a certeza, a verdade, que somos espíritos imortais. Que a vida continua. Não façamos projetos para daqui a 20 anos, 40 anos. Façamos projetos hoje para a eternidade. Porque nós somos espíritos imortais. Tenhamos a paciência necessária para caminharmos todos juntos. Porque Jesus, os bons espíritos que nos auxiliam nessas tarefas diárias, eles sabem das nossas fraquezas. Eles não estão exigindo nada além daquilo que eles sabem que nós temos capacidade. Jesus não está nos pedindo além do peso que nós podemos carregar. Já falou o Mestre. O jugo é leve. O fardo é na proporção das nossas forças. Se de certa maneira nos dizemos incapazes de carregá-lo, é porque somos nós mesmos que estamos colocando esse peso. Não é Deus, não é nosso Pai. Agradeço a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos, trazendo esse humilíssimo estudo na noite de hoje, deixando um tempo para o debate, para as colocações tão importantes e necessárias na noite de hoje. Que a paz esteja no lado de cada um de vocês, cada um de nós, no coração de todos aqueles que se encontram no plano espiritual, que se beneficiam noite a noite desse grande congraçamento que é estarmos aqui juntos, reunidos no amor do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus. Obrigado, meus irmãos.